Olá, bom dia. Hoje, dia 30 de janeiro de 2019, estamos iniciando mais uma transmissão online nas redes sociais do programa Hora da Notícia, que vai ao ar diariamente de 5 a 7 da manhã, aqui nos estúdios da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, ao lado dos colegas e amigos jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu, com Saldanha no comando da máquina do som ali na central. E de início já agradecer a vocês que compartilharam o nosso vídeo de ontem, como o Grijalva Parente, que é o presidente da Câmara dos Vereadores de Ubajara, a Sandra Cordeiro, o Francisco Edivar de Felhonte, bom dia, Moura Martins, Henrique Costa, Mara Nunes, Bivar Guimarães, Ricardo Mindelo, Fabiano Carvalho, Sandra Cabral, Ayrton Bandeira Rocha, o Wellington Pereira, que retransmite o nosso programa na sua web rádio Metro Interativo do Maranguape, o Olavo Souza, o Márcio Borges, a Jane Azeredo e o Edno Jesus. E hoje já entraram aqui pelo WhatsApp 9616-1470, a Sandra Biguete, Grijalva, o Joed Paiva, o João Mereré, do Trairi, o Márcio Borges, da Maraponga, o Renato Feitosa e o Rubens Brasil, do Icó. E já aqui na nossa timeline, no Facebook, Cristiano Jasmin, Roberto Eloy e Neil Silveira, Neil lá de Sobral, grande abraço, amigo. O Gilardi Alves Sinésio, mandando um bom dia para todos nós. O Roberto Eloy, Dr. Paulo Roberto Soares, Roberto Eloy mandando aqui um link que a gente não pode ver agora, né, sobre aquilo que vocês falaram que Lula não vai ao velório. Bom dia também para o Otacílio Aguiar da Cunha. Bom, nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Assunção, aguardando terminar a rodada de comerciais para entrar no ar nas ondas da Rádio Assunção e das rádios que retransmitem o nosso programa. Pajeú, rapaz. Eugênio Paramoti. Também contamos com o Centro Culinário com cursos para você que quer aprender, reciclar conhecimentos com professores maravilhosos. Cursos de bolos, biscoitos, chocolates e muito mais. Lá também você encontra produtos da IMAC congelados, com lojas no centro. No Montese, a Casa HC Gourmet está de portas abertas para receber você. De segunda a sábado, no horário das 7h30 da manhã, às 5h30 da tarde. Os telefones da Casa HC Gourmet, anote aí, 3181-2803 ou 3104-0252. Liga pra gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja Casa HC Gourmet do centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Saca trapa. Você, dona de casa, que procura feijão de qualidade. Feijãozinho aí, não tem que pôr na expressão cozinha. Leve feijão que caldo, saboroso, delicioso. Feijão que caldo é mais sabor na sua mesa. Feijão que caldo, a marca do feijão. Telepedidos 9146-4234. Feijão é que caldo. A Hora da Notícia. Em tempo real, você vai ficar conectado e bem informado. A Hora da Notícia. Em tempo real. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. 6h37, voltando já com o amigo Luciano Kleber. Bom dia, Luciano. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia. Bom dia, Saldanha. Bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção. Bom dia para o Carlos Silva, para o Flávio Cavalcante, o Roberto Eloy. Roberto Eloy está dizendo que quando o presidente, eu não sei nem como checar, mas está dizendo, né? Quando o presidente, morreram 2 irmãos do Lula, ele não foi ao enterro de nenhum deles. Agora está querendo ir, né? Bom dia para Catarina Soares, Sandra Cordeiro, nossa querida Sandra.
Bom dia para o Máximo Manuel dos Santos, lá em Minas. Às vezes está em Minas, está na Bahia, né? Ele também não vai esse da casa, Justiça não liberou. Cristiano Jasmo, bom dia. E o Máximo Manuel mandando bom dia. E o Flávio Cavalcante querendo que a gente emita uma opinião sobre a recusa da juíza para ele não ir. Renato e André já falaram sobre isso daqui. Seria um aparato enorme. O André já falou muito bem, né? Lula não é um preso comum porque ele se insurge contra a justiça. Então, toda hora ele diz que não tem provas, né? Então, se fosse talvez um preso mais, digamos, disciplinado, talvez até acontecesse. O certo é que não tem como fazer esse aparato, né? O general Hamilton Mourão, cada vez mais falante, eu acho que ele tinha que ser um pouco mais discreto nas suas interinidades, diz que seria um ato humanitário. Óbvio que seria um ato humanitário. Na verdade, quando se pede para ir um enterro desse, a primeira argumentação é essa, porque é um ato humanitário. E muitos lembram que, durante a repressão, Lula esteve preso lá por causa das greves, né? E foi concedido a ele o direito de visitar sua mãe, o enterro da sua mãe, Dona Lindu. A mãe é diferente de irmão e era dentro de São Paulo, né? Então não tinha esse problema de fazer um aparato, de ter um aparato policial de escolta, helicóptero para levar. Não tem sentido a gente ficar pagando isso daí. É lamentável, o irmão dele morreu e muitos, né, brasileiros têm seus irmãos que morrem e não podem ir ao enterro, né? E recentemente, toda hora, Lula faz um escarcéu sobre, por exemplo, recentemente, a gente não discutiu aqui, a juíza Lesbos, né? As manchetes dos jornais é que a juíza endureceu as relações lá do Lula. Endureceu, vírgula, voltou ao normal. Quando o Lula era presidente, foi flexibilizado. Então, toda hora estava lá o Haddad pedindo... Quando ele era candidato a presidente. Quando era candidato nas eleições, o Haddad estava toda hora fazendo reverência ao prisioneiro, estava em todo lá, pedia opinião ao Lula e tal. Então, a justiça entendeu de como ele era candidatável, né, durante muito tempo, depois não era, e o Haddad é que era o candidato, concedeu isso daí. Então, concede. Na hora que volta ao normal, juiz endurece. Nada de endurecimento, é o normal. Ele é um preso, tem que ser visto, ele não é um preso comum, mas tem que ser encarado como um preso comum. A justiça brasileira não encara como preso comum, porque se fosse um preso comum, ele estaria num presídio. Ele está num ambiente lá que é completamente diferente da maioria dos presidiários brasileiros. Ele está muito confortável, se é que isso pode dizer, né, no caso de uma prisão, mas em relação às prisões brasileiras, que foi chamado de calabouço por ministros dele, Lula, né? E Lula nunca se preocupou, quando presidente, de melhorar as condições carcerárias. Ele está no spa, assim, se pode dizer, fazer aqui uma comparação. Na verdade, ele deveria estar cumprindo a pena num local apropriado como os demais presos. Não é que se queira de mais ou de menos contra Lula, é porque ninguém está acima da lei. E hoje, queira-se ou não, alegue-se ou não, ele é um privilegiado dentro do sistema carcerário brasileiro. Ele deveria, pode visitar o irmão? Deve, mas não tem condições. A República Brasileira, o Estado brasileiro hoje, não tem condições mínimas para ir em tempo hábil de levar Lula e trazer Lula para visitar. E, além disso, com certeza iriam fazer, e não é só os que gostam do Lula. E a Polícia Federal disse que não tem helicóptero disponível, estão todos em Brumadinho. E a prioridade é Brumadinho. E não é só isso, é porque não se pense apenas naqueles que são amiguinhos do Lula e vão fazer atos a favor dele. Aos que lhes são contrários, que com certeza também iam protestar. Então é melhor deixá-lo lá, incólume, sem riscos, né? Depois tem um problema com o Lula e dizer, de mais uma vez, que o Estado brasileiro não tem condições de dar segurança. Então, eu acho que está certo, foi prudente a decisão da Justiça em não conceder mais esse privilégio do Lula para visitar. Bom dia para o Ladislau, para o Rubem Brasil, para o Antônio Ferreira. Luciano, a respeito do general Mourão, prudência e fineza recomendam que um vice de um poder executivo não... Seja discreto. Seja discreto. Então, seja discreto. E o general Mourão vem numa que começa a gerar, não que eu ache, mas começa a gerar suspeição. O Bolsonaro diz ao próprio Netanyahu, quando é evento recente aqui no Brasil, na posse dele, diz publicamente que vai rever a questão da embaixada. O Mourão diz que isso não está em pauta. Na semana... O Bolsonaro disse o seguinte, que não tem prazo, mas que estuda botar a embaixada lá em Jerusalém,
Porque foi lá que o governo de Israel definiu ser a capital. Porém, ele disse que não tem prazo. E o Mourão vai no sentido contrário. Na semana passada, o Mourão saiu dizendo o óbvio, que é inadmissível um deputado sofrer ameaças por seu posicionamento político. O óbvio do óbvio. Mas entra num contexto que precisava disso. Precisava sair em defesa de Jean Willis. E agora, tem que apurar para saber se realmente houve ameaça à democracia. A maior ameaça à democracia que aconteceu foi ano passado, uma tentativa de homicídio contra o candidato que liderava as pesquisas. E agora essa da entrevista ao Lauro Jardim, enfim, começa a gerar suspeição. Lamentavelmente, começa a gerar suspeição, principalmente, eu não acredito, mas de quem disse que o Mourão pode estar começando a trambar contra o presidente da República. Ele também não é tanto. Não, eu acho que não é tanto, mas para quê? Tanta declaração de um vice, como você disse. A função do vice é ser discreto. Você já tinha trazido para cá uma declaração do Luiz Sérgio, né? Já insinuando que o Mourão estava sendo golpista. Esse sentimento não é só seu, tá, André? Hoje, na página A6 da Folha de São Paulo, manchete de página, interino, Mourão gera crítica no núcleo duro de Bolsonaro. Na verdade, como vocês já disseram, é a interinidade. Ele sabe, são poucos dias. E o Mourão parece que quer brilhar mais do que o presidente. É como se houvesse uma configuração geral de que o presidente seria um tosco, faz um discurso de 6 minutos, e ele seria o contraponto. É como se dissesse, olha, quem deveria mesmo ser presidente sou eu. Olha, como seria bom se fosse eu o presidente. O que é um absurdo, é a vaidade, né? São seres humanos, né? Simplesmente militares. E há também a lealdade. Né? Não é só, por exemplo, é um senso de oportunidade. Veja só, essa história da embaixada não é só isso. No momento em que as forças israelenses de ajuda humanitária chegam ao Brasil e começam a suar, a dar a sua contribuição na busca de corpos, né, no resgate de vítimas de Brumadinho, o senhor Mourão, o Bolsonaro foi visitar Brumadinho e se congratula e agradece a ajuda israelense. Em contrapartida, o senhor Mourão abre as portas do Planalto para o embaixador, conhecidíssimo aqui do André e também do Renato, e eu também já o conheci, que ele é claramente um assassino, defesa de assassinato de Estado. Ele não apenas quer que a Palestina seja um Estado, ele defende que Israel não seja Estado. Então só haverá paz, só haverá paz, segundo a visão dele, com o extermínio de Israel. Olha só a pessoa que o senhor Mourão foi receber. Recebeu o embaixador da Palestina, como é o nome dele mesmo? Esse é o nome. Eu já o entrevistei. Ibrahim Mansur, alguma coisa. Esse nome aí, certo? Luciano, só para contextualizar. Ele e vários líderes religiosos. Eu recebi esse embaixador, a minha produtora Eleni marcou, e eu fiz uma entrevista no Questão de Ordem. E na entrevista eu disse para ele, falando do Estado palestino, eu disse, mas embaixador, Israel, e agora mesmo saiu uma declaração, e tinha saído na semana, acaba de declarar que Israel não se opõe à criação do Estado palestino. Isso já foi um avanço. Israel aceita que vocês organizem enquanto Estado. Aí sabe o que ele diz? E com isso não pode sinalizar a paz. Ele diz, não haverá paz enquanto Israel existir. Olha só. Essa é a frase. Olha a frase. Não haverá paz enquanto Israel não existir. Todo mundo sabe, é senso comum, que há uma riqueza enorme, desmesurada e até desproporcional no mundo árabe. Por que que o mundo árabe, veja só, Israel foi contemplado como uma divisão lá na ONU, teve um embaixador nosso, um diplomata nosso, Oswaldo Aranha, né? É isso, né? O nome dele, ele presidiu a sessão. Ele presidiu a sessão e havia a partilha de terras para o Estado palestino e para o Estado de Israel, 1947. Logo depois, o Estado palestino, assim que teve essa partilha, Israel pôs-se a trabalhar para a construção do seu Estado. Ao mesmo tempo, o Estado palestino não quis construir o seu Estado e se propôs a trabalhar contra Israel. Então, Israel tinha aquelas terras que lhe foram contempladas de acordo com o tratado lá assinado na ONU. Israel avançou e conquistou terras toda vez que ele foi atacado.
Israel foi atacado por uma liga de países árabes, não foi só um país, não. Uma liga de países árabes atacou Israel. Durou mais de 100 dias essa guerra. Israel ganhou, e quando ganhou, foi conquistando terrenos. É assim? É na porrada? Então, conquistou colinas de Golã, eles não tinham água. Colinas de Golã era fundamental para o abastecimento d'água do Estado de Israel. Conseguiu o que era a Jordânia. Depois, na Guerra dos 6 Dias, houve um tratado, ele devolveu alguma coisa, mas ficou com aquilo dali. O que eu quero dizer é assim, hoje Israel é o único Estado democrático, é uma ilha dentro do Oriente Médio de democracia. Tudo mais lá é tirania, é ditadura, que não gosta de direitos humanos, mas tem todo o afeto da esquerda e dos direitos humanos. Pois bem, esses estados riquíssimos, muito mais ricos do que qualquer que se imagina do país capitalista, por que eles não fazem uma ajuda humanitária? Qual é o estado de bem-estar social na Palestina? É um país pobre, lascado, um país que não tem esgoto, um país que não tem o mínimo de condições. Por quê? Porque se por acaso esse povo começar a ter uma casa boa, a ter condições sanitárias boas, não vai pensar em guerra. Então eles mantêm esse povo numa servidão, numa situação crítica de vida, que acha que tem que lutar contra o Israel para melhorar de vida. E é óbvio que os países árabes que tentaram matar, exterminar Israel, poderiam ajudar com grana, com benefícios lá. Por exemplo, quando sofrem uma doença rara, quando alguma coisa lá, eles vão para Jerusalém, eles vão para Tel Aviv, eles vão para Israel, e Israel trata os caras. Israel tem lá os seus judeus ortodoxos, tem uns que são mais duros, mais de direita, mais de esquerda, mas tem também uma massa enorme de religiosos do Islã. Vá ver se na Palestina, nos Estados Árabes, há alguém que professe outra religião que não seja perseguido. Então está no tempo de se procurar paz, assim, vamos procurar paz para o povo da Palestina. O que é que esse tempo todo Israel construiu um Estado, hoje é uma grande nação, serve de exemplo na cultura, na ciência, na pesquisa, é destaque. O que é que os palestinos têm em destaque para a humanidade? Qual é a contribuição dos palestinos? Nem para eles próprios eles conseguem fazer um bem-estar social. Juntem-se os países árabes e promovam a paz dentro dos seus territórios. Depois vocês podem, na hora que vocês tiverem a paz dentro dos seus territórios, vocês podem discutir com Israel. Mas enquanto for essa de que só haverá paz com o extermínio de Israel, não haverá paz naquele pedaço de terra. Então não é bom, não é oportuno que o ministro Mourão, no momento em que Israel chega para ajudar o Brasil, e ainda venha com a balela que ele comprou, dizendo que a Arábia Saudita, André trouxe essa matéria aqui no dia, restringiu 5 frigoríficos brasileiros como se fosse uma coisa contra, né? Como se fosse porque o Bolsonaro disse que ia mudar, então a gente vai fazer isso daqui. Depois foi descoberto que foi uma decisão técnica que já havia sido tomada muito antes do Bolsonaro falar de que mudaria a embaixada brasileira para Jerusalém Ocidental. O problema onde tem discussão e conflito é na Jerusalém Oriental. Essa está lá preservada, onde 3 grandes religiões monoteístas reivindicam para si como uma terra sagrada. Então não é para lá que iria a embaixada brasileira, mas sim para Jerusalém Ocidental. Pois bem, aí vem agora, ontem, o senhor Hamilton Mourão recebe com todo carinho, assim como o Olavo tem dito, né? Com toda, né, cortesia, Lauro Jardim. Que é Lauro Jardim? É um cara que está perseguindo o filho do presidente. Não é que eu queria que o senhor Hamilton Mourão hostilizasse o jornalista, mas ele tinha várias possibilidades de dizer, não posso recebê-lo. Mas não, esse ato simbólico dá a entender de que, olha, eu sou melhor do que Bolsonaro, olha, eu estou acima dessas coisas. E chegou a dizer que o problema do Flávio Bolsonaro pode sim atingir o governo. Então eu não entendo. E se eu entendo, não é bom o que o Hamilton Mourão está fazendo. Recebeu os 2 jornalistas que hoje são os algozes da família Bolsonaro. Um é o Lauro Jardim, da Globo, né, do jornal O Globo,
e o outro é o Guilherme Amado, da revista Época. São pessoas que vazam o tempo todo, seletivamente, coisas contra o Flávio Bolsonaro. Eu vim discutindo com um motorista do Uber, que também é jornalista. E ele falando, vocês estão falando do Flávio Bolsonaro? Eu digo, é só que nós estamos falando, a mídia toda está falando. Aí eu perguntei a ele, você sabe que junto com o Flávio Bolsonaro, há mais de 22 deputados e que também há uma discussão, há uma suspeita de movimentações atípicas na Assembleia do Rio de Janeiro? Eu disse, você saberia citar um nome? Ele disse, não, pois é. Aí ele disse, não, mas tem que discutir todos. Eu disse, pois é o que nós dizemos. Tem que discutir e trazer à tona todos. Mas até o momento, e com a presteza do Lauro Jardim, só se discute Flávio Bolsonaro. E acima dele, em termos de valores, há pelo menos mais 16 deputados, entre eles do pessoal do Solidariedade e do petista, o Ceciliano, 49 milhões de reais contra 1.200.000 do Fabrício Queiroz. Tem que discutir todos, o que a revista, o que a Época, o que a Globo fazem com o Flávio Bolsonaro. Já chegamos aqui a um entendimento comum, que eu acho que prevalece ainda, que é extorsão em praça pública, um termo até que eu usei, extorsão em praça pública. Achar que você usou achar que praça pública. Agora, os outros, a bem da verdade, não são filhos do ex-presidente, do presidente da República, né? Então, eu concordo que tem que ter relevância o Flávio Bolsonaro, porque é o filho. É o filho do presidente da República. Mas aí esqueceu os demais. Não, tem que apurar todos. Tem que apurar todos. Agora, essa questão, ainda insistindo mais um pouco da embaixada lá do Brasil em Israel, eu acho que o próprio governo de Israel poderia ajudar da seguinte forma. Não é o governo brasileiro que escolhe aonde vai ter a embaixada. Mas já tem dito isso. É aonde o governo de Israel diz que disponibiliza, tipo, se o governo dos Estados Unidos quiser... Capital. Não, mas se quiser botar a embaixada em Jericoacoara, não pode. Não, André, ó, o governo de Israel pode dizer, o espaço é esse. Todo país tem a sua cidade mais importante, tem sua capital. Por exemplo, vamos lá. Se você for falar Austrália, todo mundo se lembra de Sydney. Sim. Sydney não é a capital da Austrália, a cidade mais famosa é a maior. A capital da Austrália é Canberra. Se você vai falar na África do Sul, a cidade mais famosa é Joanesburgo, mas a capital é Pretória, onde está o corpo diplomático. Então, o Israel está destinando a parte de Jerusalém, que não está em litígio, para ser a capital política e não Tel Aviv. Tel Aviv é a capital. Então, isso é o país que determina. A cidade mais famosa dos Estados Unidos é Nova York, a capital é Washington. Ou seja... Tem até uma brincadeira de assim, qual é a capital dos Estados Unidos? Nova York? Qual a capital? Los Angeles ou Nova York? Nenhuma. Washington. Mas as duas mais conhecidas. Dentro desse entendimento que você está vindo ao encontro, é muito mais fácil. Israel diz, tá aqui, o espaço é esse aqui. Quer ou não quer? As duas cidades mais famosas do Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro, mas a capital é Brasília. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Basta Israel delimitar qual é o espaço físico. Mas foi isso. Foi o que Israel fez, certo? A partir de, olha, a partir de hoje, a nossa capital agora será Jerusalém. E diz Jerusalém Ocidental, porque Jerusalém foi dividida, né? Então, e dizem sempre que é uma questão religiosa, porque a profecia bíblica diz que a volta de Jesus se dará depois que Jerusalém for reconquistada. Há uma profecia bíblica. Mas não é por aí. O Estado de Israel diz, a minha capital agora é Jerusalém. Então, alguns estados, algumas nações, Estados Unidos foi o primeiro a dizer, olha, nós estamos mandando, nós vamos mandar então para lá a nossa embaixada. É o comum. É o comum. O Brasil esteve durante muito tempo como capital o Rio de Janeiro. Quando se mudou para Brasília, a maioria, né, muitas coisas ainda ficou no Rio, houve uma transição. Ainda hoje tem consulado, muitos consulados no Rio de Janeiro, muita coisa no Rio de Janeiro, mas depois tudo foi se mudando para Brasília. Porque o Estado brasileiro resolveu mudar a sua capital, que antes era Rio de Janeiro, para Brasília. E assim está sendo Israel. Só que Israel, a mudança foi recente também. Então, vai haver a mudança. Eu acho que o Brasil deve seguir. E eu acho que os países árabes não têm que ditar para o Estado brasileiro aonde ele deve mandar a sua embaixada. Israel é um Estado autônomo, uma nação autônoma, tem todo o direito de colocar a sua capital onde quiser. E o Brasil também, na sua autonomia, não é que esteja de joelho diante de Israel, mas também não pode se prostrar diante dos árabes. É uma decisão, uma autonomia
do governo brasileiro. Eu acho que isso não interfere em nada, não tem por que os árabes ficar com raiva do Brasil por causa disso. Se ficarem com raiva do Brasil e quiserem fazer uma retaliação, o problema está nos árabes e não no Brasil. É isso aí. Tem uma matéria aqui no Teatro Nordeste, Luciano, eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes. A eleição da mesa diretora do Senado, como todo mundo sabe, vai ser na sexta-feira, como também a eleição da Assembleia, a eleição da Câmara. Pois bem, há 2 dias da eleição da nova mesa diretora, que é sexta-feira, dia 1º, o Ceará, que tem 3 senadores, os senadores cearenses divergem sobre a votação ser aberta ou secreta. Essa matéria está no Diário do Nordeste. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, anunciou publicamente que o partido dele decidiu, por decisão da bancada, em nome da transparência, que a bancada do PSDB no Senado votará em aberto, ou seja, os senadores do PSDB, quando forem votar, vão proclamar os seus votos. O outro senador do Ceará, o senador eleito Luiz Eduardo Leão do PROS, também já defendeu o voto aberto. O senador Cid Gomes se posiciona contra o voto aberto. O senador Tasso disse que, em qualquer circunstância, o PSDB vai votar aberto. O senador Girão gravou um vídeo declarando que votará de forma aberta. O senador eleito Cid Gomes, em entrevista ao Sistema Verdes Mares, disse que essa discussão sobre votação aberta ou fechada é uma polêmica inútil. Vamos ouvir aqui o senador Tasso Gereissati, que confirma que vai votar aberto. Solta aí. O PSDB decidiu, através da unanimidade da sua bancada, que, em nome da transparência que a opinião pública brasileira, o povo brasileiro, exige nos dias de hoje, votar em aberto, declarar o seu voto e torcer e lutar para que a votação seja em aberto. Em qualquer circunstância, no entanto, nós votaremos em aberto. Daí, declaração do senador Tasso Gereissati. Só frisar aqui para o preciosismo que nem o Girão, nem o Tasso, nem o PSDB vão votar o voto aberto, até porque a votação não vai ser aberta, eles vão declarar o voto. Declarar você, mas aí isso você está tornando público o voto. Na prática é. Isso é transparência. Concordo com o senador Tasso. Bom dia para o Henrique Costa, acho que já foi respondido. O Tasso é candidato ainda, né, porque não se sabe, o MDB ainda não definiu, e haveria uma possibilidade, se fosse a Simone, ele apoiar a Simone, né? Bom dia para o Henrique Costa, vocês são shows, como é? O PMDB continua partido cheio de pila. Marcos Freire, bom dia. Israel é a maior potência tecnológica do mundo. Sandra Biguetti, mandando um bom dia para nós. O Simão Oliveira. O Soares, da Retífica. O Marcos Firmo, no Rio de Janeiro. Grande querida jornalista Elizabeth Rebouças, amei seu comentário sobre Israel e Palestina, esclarecedor. O Júlio Torres, Júlio, é muito grande o seu texto, eu não tenho como ver, mas ele diz mais ou menos que o Brasil não teria que se meter com as questões religiosas de Israel. Não é isso que nós estamos defendendo, a questão aqui é política. Israel não é uma questão religiosa, está decidindo politicamente mudar a sua capital para Jerusalém. O Olavo Nunes, Luciano Tasso manteve a candidatura? Pois é, está aí, né? Doutora Ana Maria Gurgel. Bom dia, amados jornalistas. Pergunto a vocês, será que Israel aceitaria que Jerusalém Oriental fosse a capital da Palestina? Acredito que encerraria, em parte, os conflitos. É uma questão muito complexa, não é tão simples assim, doutora Ana Maria, porque, assim, essa parte da Jerusalém Oriental, ela é reivindicada por 3 grandes religiões. Então, não é simplesmente deixar, Jerusalém tem que ser... Tem uma parte lá também que é tida como sagrada por eles, e é uma outra área, mas também lá em Jerusalém, pelos islâmicos, né? Mas aí tira a questão religiosa, fica a questão política. Como houve a guerra, Israel retomou Jerusalém. Israel foi atacado, não tinha Jerusalém para Israel na partilha. Ele reconquistou quando foi atacado em sucessivas guerras. Então, quem pediu isso foi Jerusalém. E é uma coisa meio bíblica, viu? Cada vez que você é atacado, você avança. Você não tem como retroceder. Aliás, Jesus dizia que quando Davi assumiu, você tem que matar os seus inimigos, que eram os filisteus. Ele começou matando um filisteu, né, que era um gigante. Depois matou mais 200 para conseguir a filha lá do casamento, a mão da filha Mical, se eu não me engano, que era a filha de Saul.
matou 200 filisteus, sacrificou algumas partes lá para levar, tá aqui, é meu dote, né? Então, isso é uma coisa deles, é muito complicado, não é simples, é uma situação muito complexa. Eu estou me atendo aqui só ao aspecto político. Na hora que Israel diz que a sua capital não é mais Tel Aviv, mas sim Jerusalém, então, qual é o problema do Estado brasileiro dizer, já que você está dizendo que a sua capital é esta, então eu vou transferir o prédio para lá. E não é, como estou dizendo, não é... Aquela Jerusalém que é reivindicada pelas 3 religiões está preservada. Não está ocupada, digamos, politicamente com prédios, né, com a administração do governo israelense. Não, está do lado de cá, do lado ocidental de Jerusalém. O Eufrásio Francisco, alguém teria dúvida que o Cid optaria pelo voto secreto por motivos óbvios? Eu não sei. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o Cid não quer Renan na presidência do Senado. Então, se o voto em aberto prejudica o Renan, então, para mim, o óbvio é que Cid quer que o voto seja aberto, e não como você está dizendo, amigo. Ok, Luciano, eu capturei receber aqui a informação, agradecendo aqui ao novo coordenador de imprensa da Assembleia, jornalista Daniel Aderal. A Assembleia Legislativa vai realizar, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, coletiva de imprensa, em que o futuro presidente, o novo presidente a ser eleito, o deputado Sarto, vai anunciar a composição da nova mesa diretora da Assembleia. Portanto, já foram feitas as costuras políticas e já está tudo devidamente resolvido. O presidente será o deputado Sarto, confirmado. O primeiro vice-presidente, que havia uma certa disputa, vai ser o deputado Fernando Santana, do PT. Eu disse hoje de manhã, né? Havia uma disputa. Podia ser, se fosse a vaga do PDT, seria o Osmar Baquete. Se fosse do PT, a disputa seria entre o Fernando Santana e o Moisés Braz. Vai ser o Fernando Santana. Então, o deputado Sarto, presidente, deputado Fernando Santana, do PT, que é lá de Barbalha, ligado ao governador, primeiro vice-presidente da Assembleia. Ligado até pelo sobrenome, né? Até pelo sobrenome. O primeiro secretário da mesa, Evandro Leitão, do PDT. Duas mulheres vão estar na mesa diretora, eu também adiantei aqui, a Derlânia Noronha, que é do Solidariedade, Patrícia Aguiar, que é do PSD. Os demais cargos serão anunciados logo mais às 11 da manhã, quando o presidente Sarto vai anunciar a nova mesa diretora. Mas já está confirmado. Sarto, presidente, primeiro vice, Fernando Santana, primeiro secretário, Evandro Leitão, e duas mulheres entram na mesa, a Derlânia Noronha e Patrícia Aguiar. O MDB também vai ter um lugar na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Uma boa mesa, né? E o deputado Sérgio Aguiar? Vai ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Na CCJ? Porque tem aquela história de quem participa... Na mesa não pode, frente, né? Não pode presidir comissão. Não é só isso. É que quem participa desta composição não iria para a reeleição daqui a 2 anos. Há essa conversa. Tem que estar fora, né? Um acordo aí para acontecer. Eu acho. A verificar. Eu acho essa conversa para boi dormir. Mas existindo... A verificar. Mas existe... Obrigado, Daniel. O Daniel que é o... Se assim fizeram alguns bois dormir. O Daniel, que já foi confirmado como novo coordenador de comunicação da Assembleia. Desejar a ele aqui todo sucesso, competente, um menino sério. Eu digo menino porque é bem mais jovem que eu, mas um jornalista competente, sereno, tem bom trato com os colegas. Convivi com o Daniel várias vezes, eu como jornalista da TV, ele inclusive assessorando o deputado Sarto, quando o deputado Sarto foi líder do governo Cid Gomes. Depois ele também trabalhou na assessoria do Evandro Leitão, líder do governo Camilo Santana, sempre um assessor prestativo, competente, que facilita o trabalho da imprensa. Parabéns, Daniel, pelo seu sucesso. Você chega aí, mercê do seu trabalho, de um reconhecimento do seu trabalho profissional, e conte sempre com um amigo aqui, o Renato Abreu, no que eu puder ajudar. Sucesso, talento você tem de sobra. Sucesso, Daniel Aderaldo. Foi repórter também da Isto É, foi meu colega no MBA e já prestou esses serviços lá, tanto para o Sarto, quando era deputado, como para o Leitão, né? Então, está em boas mãos, né? E assim tem que ter uma boa relação entre o assessor e o assessorado, né? Então, sucesso para você, Daniel. Sucesso. Um bom dia para o Carlos Rafael. Só lembrando aqui, eu disse aqui duas mulheres, as duas mulheres é grifo meu. Está confirmado que 2 mulheres estarão.
não foram anunciados ainda os nomes. Eu é que estou aqui com a fonte que eu tenho, dizendo, pode ser, pode não ser. Mas eu digo que terão 2 mulheres na mesa da Assembleia Legislativa. Bom, o Carlos Rafael está dizendo que não é a primeira vez que Hamilton Mourão quer roubar a cena, é verdade. O nosso amigo Edivando Carvalho demonstra que não conhece o André. Ele está dizendo que é fã de carteirinha do Renato, mas sempre desconfiei que o André é louco pelo Lula. Isso é petista incubado, não é bem assim. Saca-trapa. Odaí de São Paulo, pois é. Odaí de São Paulo, o Carlos Silva, Flávio Cavalcante, Roberto Eloy e a Catarina Soares, mandando também um abraço aqui ao Frásio Francisco Arcanjo Cunha e o nosso querido colega jornalista Pádua Martins. Uma pessoa que eu encontrei lá na Prece, na posse da Prece, André, que gosta muito de nós todos aqui, diz que é seu amigo, é o Rubão. Rubão, gostei boa, de conhecê-lo. Tem um cara do bem, trabalhador. Programa do Rubão. Gostei dele. E vem a ser o filho do Dino Boy, que é uma referência no rádio cearense. Então, um grande abraço para você, Rubão. Pergunte ao André que ele sabe quem eu sou. Meu amigo, assim, nosso amigo. E ficou dando dicas, foi legal, tivemos um tempo lá conversando. Ele se mostrou muito simpático e entusiasta do programa. Ele disse que conheceu vocês dois já na Ceará Rádio Pública. Parece que ele tinha um programa lá, né? Tinha um programa de sábado. Ô, Luciano, ao encontro que você falou aí sobre a questão do Mourão, o André, que é muito admirador do Mourão, o antagonista... Eu sou mais Moro que Mourão. O André também sou mais Moro. O antagonista coloca uma nota agora, isso é muito preocupante. Abre aspas, citando a Folha. Um dos filhos do presidente disse a 2 pessoas que o general Hamilton Mourão busca se mostrar como uma figura mais preparada em caso de alguma crise desestabilizar o governo. Fecha aspas. O antagonista e a revista Cruzoé já publicaram reportagens sobre a disputa entre os familiares de Jair Bolsonaro e a ala militar do governo. E diz mais aqui o antagonista. Os ataques de Olavo de Carvalho ao general Hamilton Mourão e ao general Augusto Heleno finalmente escancararam o conflito. Isso é muito preocupante no governo que tem apenas 30 dias de existência. Um vice que já entra em rota de colisão com o presidente, pelo amor de Deus. Foi para isso que o general Mourão foi eleito vice-presidente, não, pelo amor de Deus. Aliás, a Folha hoje está aqui, ó. Os contrapontos de Mourão no Planalto. Atendeu pessoalmente demandas de jornalistas. Bolsonaro não é muito afeto a isso, né? Falando sobre vários temas. Olha, eu sou um cara aberto, tal, né? Elogiou a imprensa em um tweet e recebeu no gabinete um repórter desafeto dos filhos do presidente. Defendeu a ameaça a Jean Willis, deputado do PSOL, que saiu do país como crime. Aliás, está errado o que a Folha está dizendo aqui. Defendeu a ameaça. A Folha está dizendo assim, defendeu a ameaça a Jean Willis, deputado do PSOL, que saiu do país como crime à democracia. Ele defendeu o Jean Willis, tá? Não defendeu a ameaça. Agora, a ameaça realmente é um crime à democracia. Então, não é defender. Ele tem que dizer assim, acusou, apontou, né? Mas defender, não. Disse ao representante palestino e outras autoridades árabes que a embaixada em Israel não mudará. Está contrariando o que disse o Bolsonaro, né? Recebeu o embaixador alemão para corrigir a reputação meio errada do Brasil. E subiu o tom no caso Flávio Bolsonaro. Disse que o decreto das armas não coíbe violência. Então, como tentando fazer um contraponto. Dá um gostinho de barata, né, no governo. Ao presidente. É como se estivesse do lado da oposição, né? Isso não é leal, viu? Olha, eu vou dizer uma coisa. Todo respeito ao Mourão, esteve aqui. Eu achei um cara preparadíssimo, bilíngue, etc, etc. Ponto. Multilíngue, né? Multilíngue. Ponto. É porque bilíngue pode falar 2, 3, 4. No caso, ele fala bem 3 línguas. É um gentleman, né? Poliglota. Ponto. Agora, general, no governo o general é no tempo de caserna. O senhor é o vice. Vice tem que ser leal. Vice tem que ser sereno. E o vice bom é aquele que não aparece. Que não conspira. Que não conspira. Aliás, o Brizola, uma vez, o Darcy Ribeiro, deu uma entrevista e perguntaram ao Darcy Ribeiro o seguinte, porque o Brizola nomeou ele secretário de Cultura, secretário de Educação do Rio, secretário de Cultura do Rio, era ele que coordenava o carnaval, e etc, etc. Aí perguntaram, mas assim, por que o Brizola lhe enche tanto cargo? Dá tempo? O senhor tem tempo para fazer tudo isso? Ele diz, não, porque o Brizola diz o seguinte, que o vice que não faz nada, conspira. Será que esse é o problema do nosso general, seu André?
Pois é, eu Ou acho... então o Bolsonaro ainda nomeia esse rapaz para alguma coisa. Não, e talvez seja assim, ele quer isso, né? Ele imaginava que ia tomar conta das relações internacionais. E aí o Olavo de Carvalho coloca um cara dele e começa a receber crítica. E ele se O sentiu chanceler escanteado, né? se sentiu escanteado. Ele achou que teria um gabinete vizinho ao do Bolsonaro. Então se sentiu desprestigiado e começa a querer, talvez, que, olha, você não me dá nada, não. Agora, eu me lembro dessa frase do Brizola, que ele dizia isso, olha, porque vice parado conspira. Então ele enchia o Darcy Ribeiro de atarefar. A questão principal é a forma de agir. O Mourão pode até pensar... Mas não pode ser desleal. Não, pode até pensar contra o Bolsonaro. Mas, por exemplo, a gente pega o Zé Alencar, que metia o cacete na política econômica do Lula, mas ele nunca conspirou. Nunca foi desleal. Nunca foi desleal. Não pode ser desleal. E outra coisa, eu acho até que aquelas críticas eram combinadas com o Lula. Tu mete o cacete aí no Júlio, né? No balanço. Um negócio aí. Olha, eu acho que Uma curiosidade. a questão central é ser desleal ou ser leal. Eu acho que essa é a questão central do vice-presidente. Eu jamais receberia, sem questão pessoal, eu jamais receberia o seu Lauro Jardim no Palácio. Né? Recebeu ontem, quando o presidente está numa cirurgia se recuperando. E recebeu na como presidente em exercício. Recebeu como presidente. O Lauro Jardim, um cara que está fazendo campanha, não está fazendo jornalismo, está fazendo campanha contra o filho do Bolsonaro. Então, eu acho, questão minha, pessoal, que seria deslealdade ao presidente receber esse jornalista. Muito bem. Olha, deixa eu dar uma curiosidade. Um molusco que foi descoberto aqui no Ceará, vocês souberam disso? Uma nova espécie de molusco. Foi lá numa caverna de Santa Quitéria. Um molusco novo? Um molusco novo, não existia. E o cara, puxa, que coisa, foi descoberto aqui numa caverna de Santa Quitéria. O molusco é da família do polvo. Foi um cientista paulista. E deu o nome do Moro. Né? Não sei se vocês viram, né? O molusco é o Moro. O nome... Porque o cara era como é novo. Era um polvo, né? O molusco é o Moro. Cadê o nome? Lava Jatus Moroi. Né? É sempre em latim, né? Então o nome do molusco, o novo molusco, se chama Lava Jatus Moroi. Homenagem a Sérgio, disse como o molusco era todo transparente, né? Levou isso daí, né? E fez essa brincadeira e deu o nome. Hoje o nome científico desse molusco, agora descoberto, é Lava Jatus Moroi. Moroi, que vem de Moro, né? E é o descobridor quem nomeia, ainda tem? Se você descobre uma coisa, você dá o nome que você quiser. É isso mesmo, né? Ele foi o cientista que descobriu, então ele batiza, né? Não vai esperar que outro venha batizar. Luciano, olha aqui, eu queria ouvir a opinião do Luciano sobre essa aqui. Sim, vamos. Renan Calheiros deu uma entrevista ao jornal Valor. E ele disse o seguinte: o novo Renan chega sexta-feira. Vocês conheciam o velho Renan. O novo chega sexta-feira e vai discordar do outro em muita coisa. O outro era mais estatizante. Este novo será um Renan liberal, que vai ajudar a fazer as reformas. Aí o jornal perguntou se o novo Renan bolsonarista vai manter o vínculo com o velho Renan lulista. Aí ele disse, o velho Renan vai sair de cena, mas ele tem uma história que não pode ser apagada. Aí o antagonista diz assim, mas a Lava Jato não vai deixar a história do velho Renan ser apagada. Esse Renan não me engana, não confio nesse cara. É que nem aquele médico que foi secretário de saúde lá no governo do Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, né? E é um negócio impagável. Como é que o cara diz um negócio desse? Quem? Um médico secretário de saúde do Sérgio Cabral, que disse lá para outro secretário, a gente pode até ser preso, mas nossas putarias tem que continuar. Ou seja, o Renan pode até mudar, mas as putarias dele tem que continuar. Renan não muda. Olha, o Renan, cara, a gente pode não gostar dele, mas tem que tirar o chapéu. A habilidade política desse cara. Com tudo que irrita, com tudo que tem contra esse cara, que tem de processo contra ele, e ele ainda é o provável futuro presidente do Senado. Esse cara pode ser ainda o presidente do Senado. E está usando todas as suas armas, incluindo essa. É um novo homem, eu renasci. Eu não sou mais aquele, eu sou um novo. E a gente tem que acreditar que as pessoas possam realmente mudar. Para você, ouvinte, você acha que o Renan mudou? Mas está aí o Renan se vendendo como a nova, né? A nova política. Pia um negócio desse, né? É como se fosse um liberal agora, um conservador liberal. Dentro, é um camaleão, né? Ele está agora, viu o novo cenário, a nova ambiência política e tenta mudar as suas cores
para se fazer parte dessa nova política, que, na verdade, não tem nada de novo no senhor Renan. As suas práticas são as mesmas. Eu não quero aqui não acreditar que ele tem a capacidade de se renovar, de mudar de ideia. Todo ser humano tem. Mas ele tem deixado o seu histórico, né? Não nos deixa com a orelha em pé. Nunca vi o Renan mudar, a não ser para ficar no poder. O Renan é um cara que, desde o Collor, sempre esteve na cúpula de todos os governos de lá para cá. Ele foi da tropa de choque de Collor, se manteve no FHC como ministro da Justiça, depois no governo Lula, no governo Dilma, no Temer, e agora quer de novo estar no poder no governo Bolsonaro. É fantástico. E tem um amigo aqui, um ouvinte, dizendo: você acha que se o Renan se reunir com o Cid e oferecer alguma benesse, o Cid não se muda? Pode ter certeza que o Renan, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Pode ter certeza que o Renan já ofereceu algum tipo de benesse para o Cid. E o Cid está nessa campanha. O Cid disse para o Renan: esse não é o seu momento. Não, agora tem que ser de outro. O ambiente é outro. A expectativa da população, da sociedade é outra. Então, com certeza, amigo, o Renan, com essa sua, né, característica de sedução, e a gente sabe quais são os métodos de sedução do Renan, já chegou para o Cid. E já deve ter oferecido mundos e fundos. Porque hoje o Cid é um dos principais adversários dele no campo político. Porque não quer que ele seja o presidente do Senado. Quer que seja o Tasso. Ou um outro, menos o Renan. Luciano, respeito a sua opinião, mas e concordo com tudo que você disse até aqui. Mas a partir de agora é a hora da onça beber água. Daqui para sexta. Então, daqui para sexta, eu quero ouvir o posicionamento do senador Cid Gomes e do bloco de partidos que ele está liderando com muita capacidade política. Chegou na reta final, né? Claro, Hoje é dia 30. O que foi dito para trás, tudo bem, é legal. Agora, o que vale agora, na hora da onça beber água, hoje é quarta, amanhã é quinta e depois é sexta, é o dia da eleição. Aí eu quero saber qual é o posicionamento desses partidos que estão sob a liderança, mérito do senador Cid, do senador Cirilo, que agora é a hora da onça beber água. A hora da conversa passou. Agora é decisão. Você vai votar em quem? Vota no Renan, vota em fulano, em Beltrano. É isso que o Brasil quer saber. E a Secretaria de Comunicação Social acaba de confirmar, André, Jair Bolsonaro já reassumiu a presidência, começa a despachar no escritório montado no Albert Einstein. Desde 6 horas da manhã no salário local. Não vai ter quarentena. E depois que o Mourão anda dizendo por aí... Escanteou o Mourão. Escanteou. Podia ficar mais uns 2 dias aí o Mourão, mas poxa... Mas eu acho que as falas do Mourão e essa repercussão que a imprensa está fazendo também irrita o presidente. Com certeza. Aí o presidente, é assim? Pois eu reassumo a presidência. Bom dia para o nosso querido colega José Leomar Souza, mandando um bom dia para todos nós aqui. O Marcelo, o Odair de São Paulo, que está com o André, vai continuar a mesma faria, né? Com esse cara aí. A Madalena Torres dizendo: amigo, o Renan não mudou nem vai mudar. Essa nova versão desse saca-trapa não se chama habilidade, sim manipulação. Ele tem a habilidade de manipular, no mínimo, tá, Madalena Torres? Que ninguém manipula se não tiver habilidade para isso. Eu queria falar um pouco só de registrar aqui, só registrado, já foi registrado, mas é porque da forma como o Adriano Muniz me relatou, eu fiquei sensibilizado. A audiência do médico oftalmologista Ricardo Galba, que é médico do nosso amigo Adriano Muniz, do jornalista Adriano Muniz. Adriano, todo sucesso dessa sua nova empreitada. Doutor Ricardo, obrigado. A gente agradece aqui, sinceramente, de coração, tão honrosa audiência. O que nos enaltece, médico o que eu acho oftalmologista interessante, é que nós temos mototaxistas, nós temos porteiros de condomínio que brigam para assistir o programa, eu já vi esse relato. E temos também muitos médicos, muitos advogados, muitos jornalistas, né? Tem gente até que ouve só para errar, sabia? Luciano, gostar de qualidade de informação, você trata com seriedade e responsabilidade, é por isso que é o sucesso desse programa. Todo mundo gosta. Mas quem votar no Renan é porque não presta mesmo, não possui dignidade mesmo. Mas eu queria voltar a falar um pouco sobre Brumadinho, as diferenças que estão acontecendo, do que houve em Mariana, do que está acontecendo agora. Eu não estou querendo dizer que seja isso por causa do Bolsonaro, talvez até porque seja a segunda que está acontecendo. O ministro disse, olha, esse negócio dessa barragem, o ministro do Ambiente, o negócio dessa barragem aí, do jeito que é feito, é uma coisa atrasada. Logo depois, a Vale está dizendo que vai acabar com essas barragens, vai descomissionar, quer dizer, vai deixar de fazer,
vai desativar e não vai mais usar esse tipo de barragem para a empresa dos seus desejos, dos seus rejeitos de minério. Outro ponto, a Samarco ainda hoje não paga e ainda reluta em fazer alguns pagamentos. Desta vez foi o contrário, tem muita mais gente, né, vítima, e ela disse, olha, já vou pagar para todo mundo R$100 mil. E deixou claro, isso aqui não é a título de indenização, o processo de indenização vai continuar. O que a Vale está dizendo assim, para todas as vítimas, para todas as famílias, a Vale já vai dar R$100 mil. Isso não vai trazer, óbvio, a vida de volta, mas dá pelo menos um consolo para aquelas famílias, até para despesas com funeral, com saúde, com casas que têm que ser recolocadas, mudanças que têm que acontecer. Então, a Vale errou pra caramba, mas também a gente tem que, nesse momento, a postura dela está sendo bem diferente do que aconteceu. Segundo, que vai mudar, não vai ter mais esse tipo de barragem. E nós temos várias barragens em risco. O próprio Renato disse, olha, o Diário do Nordeste trouxe, porque assim era assim, né? Nunca se fala. Quando tem um negócio desse, vira pauta. E disse até que a barragem, não custa nada dar uma olhada. em cujo sopé eu nasci, se aquela barragem se sair, vai embora Sobral, vai embora Cariré, a cidade toda de Sobral vai embora. Cariré, todas as cidades que estão a jusante da barragem, no Vale do Acaraú, vai até o mar, acaba Santana do Acaraú, Coreaú, Acaraú, só tudo ali vai embora. Então tem que realmente ter cuidado e até assim, até aproveitado. E o pior, às vezes, é isso. Quando passa muito tempo sem água, a barragem pode sofrer alguma erosão ali. Quando está o tempo todo na água, é diferente. Ninguém sabe. Então, é bom ficar de alerta. E fazer isso, que a Vale está fazendo isso daí, e realmente não acreditava, teve um prejuízo enorme, 72, os 12 bilhões que foram bloqueados pela Justiça. Isso é o quê? Diante de 72 bilhões de perda nas bolsas de valores, né? A Polícia Federal está nas ruas em São Paulo, segunda fase da Operação Pedra no Caminho, que apura irregularidades nas obras do Rodoanel de São Paulo. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão. Nenhum mandado de prisão foi expedido nesse momento. Ou seja, não vai ter prisão, só busca e apreensão. Falando em prisão, o Mourão também disse que não acha se é legal ter prendido lá os engenheiros, não. Tem que ter muita prova disso daí. Falando demais, né? Quem fala demais fala Tá falando demais. Rapaz, e a moda, fez matéria aqui ampla no UOL, na Folha de São Paulo, é a tenente israelense, Linda, né? Ela tem um sangue brasileiro. A música é assim, é filha de brasileira. Soldado de Israel, Não não tem água no cantil, mas tem mulher no quartel. Além disso, guerra é guerra, mamãe vai ter. Mas ela é cidadã brasileira. Meu amigo, olha, num quartel desse, eu queria servir. Olha essa soldado de Israel, uma coisa mais linda essa israelense. É bonito. Eu vou para esse o grupamento de infantaria. Sara, meu sargento, e Raquel, meu coronel. Mas a moça... Não tem cara aqui de Raquel. Não, mas ela é brasileira também. Ela tem 21 anos, é brasileira. A mãe dela é brasileira. Mas ela está aqui, o nome dela aqui, escrito em... Amit Levi. É judia brasileira, né? Maravilha, maravilha. Linda, linda, linda. Porreta, né? Bom dia para o Áureo Júnior, para o Fernando Magalhães, para Marlúcio Montenegro e também para a Tecla Lopes, falar em Araras. A Tecla é lá do Araras, mora hoje em Fortaleza, né? Também nasceu lá na barragem do Araras, né? Pois é isso aí. 7h27 para terminar com os comerciais e prometendo voltar. Sim, eu entrei em contato, fechado, tá? Então, o sorteio das cestas daqueles pães maravilhosos, na próxima sexta-feira, que não agora, dia 9 de fevereiro, teremos sorteio dessa cesta maravilhosa. Rapaz, eu gosto. Aí tem que ver como é que faz os ouvidos ligarem para a gente ir anotando o nome. Né, a gente está pensando ou ligar, ou entrar no Instagram, ela está vendo, a própria Julie está fazendo isso daí, como vai ser a logística disso daí. O que eu sei é que a cesta é maravilhosa e vale a pena você ser associado. O que está acontecendo? Produtos da IMAC. O que está acontecendo com o Estadinho, hein? Uma capa maluca, não diz nada. Está pegando muito pé dos caminhos. Vamos aos comerciais. Não diz nada com nada. Já tem o César Luiz. Valeu. Bom dia. Então, encerrando, vocês aqui na rede social, que vocês iniciem, continuem fazendo
amplie nossa audiência fazendo o partilhamento do vídeo no Facebook e também no YouTube. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus.